Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Então, hoje trago-vos a Miriam Jorge, a minha professora de yoga. Já fui falando dos benefícios da prática, do quão importante para mim tem sido praticar ao longo dos últimos anos e mais especificamente desde que conheci a Miriam, que coincidiu também com a minha primeira gravidez, com todo o desenvolvimento pessoal que eu fui fazendo neste processo de parentalidade e não fazia sentido falar da prática sem que a Miriam estivesse e sem que pudéssemos explorar um bocadinho mais todo o conhecimento que ela tem, que é enorme e que todos quantos praticam com ela podem beneficiar. Eu depois nas notas vou deixar os contactos, a página do Instagram e do Facebook, porque a Miriam, além das práticas regulares, faz também presenciais, faz também práticas online e, portanto, todos vocês, independentemente do local onde estão, poderão beneficiar da prática se assim o desejarem e ficar a par de outras vertentes de desenvolvimento pessoal que a Miriam trabalha. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. É com muito orgulho que estou aqui hoje com a Ana. Nós conhecemos com ela essa primeira gravidez dela e é uma honra poder trabalhar com uma pessoa que efetivamente está comprometida. Porque eu sou professora de yoga há muitos anos, comecei a dar aulas em 2010 na secção de yoga, comecei a praticar em 2005, mas desde sempre me interessei pela espiritualidade e pelas artes, esta relação das artes com o desenvolvimento pessoal, e isso é muito espiritual, no sentido prático da palavra. E tenho apanhado e encontrado, enfim, pessoas, alunos de várias faixas etárias e com graus de comprometimento diferentes, e o da Ana é de facto de destacar, porque ela chega às práticas de yoga sempre muito motivada. Aliás, nós funcionamos um pouco como uma rede de suporte, uma rede familiar, e todas as pessoas que vêm a Ana e quando nos vemos uns aos outros ficamos logo todos muito felizes, porque ela leva sempre esta boa energia e agora que se está a aprofundar neste seu método desenvolvimental é também uma inspiração para todos e para mim também. Então, obrigada por estar aqui. Isso é muito giro, aquilo que falaste de nós sermos uma rede, e eu acho que é muito isso que... foi muito aí que eu senti mais diferença quando comecei a praticar contigo. Eu já praticava yoga praticamente há 10 anos quando comecei. Pratiquei com vários professores, vários métodos, e na realidade eu senti-me muito mais identificada com o grupo, para além de me sentir identificada contigo como professora, mas senti-me com o grupo exatamente porque nas práticas, normalmente a Miriam começa a prática perguntando se nós queremos partilhar alguma coisa, não é? Ou se queremos acrescentar alguma coisa à prática, ou se temos alguma dúvida. E é muito nessas partilhas que eu acho que cada um de nós leva as dúvidas que tem, os receios, os problemas, as limitações e também os momentos de felicidade, e portanto cria-se uma ligação muito boa entre pessoas que não se conheciam de lado nenhum, e cria-se uma ligação muito boa e um espírito de grupo incrível, porque todos nós estamos ali um bocadinho, primeiro estamos só connosco e depois estamos com aquele grupo e sabemos que chegando àquele dia, àquela hora, nós vamos ter alguém com quem partilhar temas mais profundos que nem sempre é tão fácil partilharmos no nosso dia-a-dia, ou nem sempre os nossos amigos ou os nossos grupos mais pessoais se identificam com as mesmas temáticas. Portanto, para mim foi muito importante desenvolver ou conhecer encontrar esta comunidade que eu chamo de minha comunidade espiritual, porque é muito isso, é nós chegarmos ali a um lugar seguro em que conseguimos falar um bocadinho
sobre aquilo que sentimos, e muitas das vezes quando eu me sinto identificada com o problema de uma pessoa ou com uma limitação que alguma pessoa expõe, é porque eu também tenho isso para trabalhar em mim, e portanto é muito bom irmos fazendo este caminho todos juntos. Faz muito sentido. O Moreno, que é o criador do psicodrama e do sociodrama, ele é psiquiatra, e ele diz que no grupo te feriste e no grupo te vais tratar, ou seja, a forma mais rápida que ele encontrou de encontrar a terapia na pessoa é precisamente na relação com o outro, na relação com o grupo. E o primeiro grupo, o primeiro par é a mãe. Então, desde que o bebê nasce, que está imediatamente em situação passível de sofrimento. E isto a propósito das questões grupais, desta identificação que nós criamos, esta oportunidade que se abre quando somos autênticos, quando somos verdadeiros, encontramos um espaço onde podemos verdadeiramente estar em autenticidade, que é isso que falta, e com menos máscaras, com menos ego, com menos papéis, com menos títulos, com menos, ou seja, não me interessa a profissão, não me interessa os filhos, não me interessa onde é que moram, onde é que nasceram, interessa a pessoa que está ali à minha frente, o ser integral que está ali à minha frente, à nossa frente. E é um bocado, a proposta é um bocado esta, é voltarmos à nossa autenticidade, à nossa essência, e a autenticidade e a espontaneidade são os meios da saúde mental. Então, o yoga não é algo que se pratica no tapete, como asanas, como posturas físicas, mas toda esta forma de viver, ou seja, está para além do tapete, está no dia-a-dia, está na relação. Então, eu seria incapaz de ver o yoga como a prestação de um serviço, seria incapaz de vos dizer, pronto, ontem lá temos aula, depois dava uma prática chapa 4, depois vocês iam embora. Isso era eu não realizar o meu ser. Isso era eu nem sequer ser praticante de yoga. Eu, mais do professora de yoga, que também sou aprendiz, sou alguém que pratica, alguém que descobriu que esta prática me leva à realização profunda, à realização verdadeira do meu ser. E eu não li isto no livro, vejo isto na minha experiência, né? Os estados modificados de consciência que atinges com a prática, na consequência do bem-estar e todos os níveis que a prática me dá. E então, para mim, facilitar uma vivência de yoga ou outra de desenvolvimento pessoal, também dou, relacionadas com a psicologia transpessoal, tenho também como objetivo de criarmos relações autênticas a partir da essência de cada um. Então é bom ter assim a tua perspectiva e ter esse teu love back. Sim, é muito isso, e falaste da questão do primeiro grupo ser o bebê e a mãe, e é muito interessante porque eu acho que sinceramente cada vez mais acredito nisso, que nada acontece por acaso, e então eu conheci-te mesmo quando estava grávida e quando estava à procura de praticar, na altura estava a mudar de cidade, eu já praticava desde o início da gravidez, praticava yoga, estava em Lisboa na altura, e quando mudei eu queria continuar a praticar, e a Miriam, dos vários sítios que havia em Coimbra na altura, quando procurei, a Miriam era a única que estava disponível, tinha disponibilidade. Fui a última. Foi a única. Tinha disponibilidade com os horários que eu precisava e que coincidia. E então, sim, na verdade nada acontece por acaso. Eu lembro perfeitamente da primeira aula, de ter chegado e de me recordar de conhecer a faculdade, de vista, e depois pensar, tenho a certeza que não é, porque ela é professora de yoga, não está a ser na faculdade. E pronto, e depois era, e a partir daí percebi muito rapidamente que era ali que eu queria ficar e que fazia todo sentido para mim. Não era uma prática de yoga para grávidas, porque isso era uma coisa que eu não queria, eu tinha experimentado, e da experiência que eu tive, e nem todas as práticas são iguais, isso era uma das coisas que uma das notinhas que eu também gostava de deixar, porque pode haver grávidas ou futuras grávidas ou familiares que estejam por aqui a ouvir, que é, há muitas práticas na gravidez que são limitantes, no sentido em que se o professor também não tem muita formação, muita vontade, pode sentir algum receio
especialmente para o final da gravidez, da prática de alguns asanas. E com a Miriam o que aconteceu foi que eu sempre tive as aulas adaptadas, mas eu estava integrada no mesmo grupo. E eu acho que isso é importante. Para mim era importante mesmo em termos emocionais, porque eu já tinha uma rede de apoio e tinha o suporte e estava integrada em alguns grupos de grávidas. Mas eu também me queria continuar a sentir uma pessoa sem ser só a grávida. É a Sofia, não é? Sim, só a Sofia. E portanto era importante para mim também estar integrada num grupo de pessoas normalíssimas, que não, eu era a única grávida. No grupo ainda sou. Ainda me tratam para grávida. É a nossa grávida, foi a Maria, agora é a Carminha. Exatamente. E então a prática sempre foi muito importante para mim, especialmente nesta fase. E foi aqui que eu descobri que, primeiro, era muito interessante e houve momentos verdadeiramente mágicos durante a prática, porque a Maria então respondia imenso à prática e na altura da meditação ela acalmava, na altura da música ela reagia, quando fazíamos meditação em que tu invocavas determinadas áreas do corpo e chegavas a outra, ela estava sossegadinha, chegavas a outra e ela mexia, e foram situações muito, muito intensas durante toda a prática. De resto, o início deste podcast, a música de início e de final, é esta porque foi das músicas mais marcantes para mim durante a gravidez, durante a minha primeira gravidez. Para quem não sabe, chama-se A Força da Paz. A Força da Paz. E a Miriam cantava muitas vezes durante a minha primeira gravidez e a Maria respondia imenso, então foi assim uma música e continuava a responder, sim. As crianças e a música. Sim, a criança interior, como estamos a nós. Então, assim, eu acho que a prática beneficia a nível físico e a nível emocional, sem dúvida. É aquilo que eu sinto mais. Sim, há muitos textos académicos que explicam neste momento, científicos, o efeito secundário da prática no corpo, nomeadamente em termos de neuroplasticidade, alteração do cérebro. Claro que é a prática regular, não é assim, olha, agora eu vou praticar uma praticazinha de yoga, já vão ser iluminados, não é assim que funciona. Até pode acontecer, mas não é assim que funciona. Então, uma prática regular e sistemática do yoga tem realmente muitos benefícios que já vêm descritos a nível de saúde integral, seja no corpo físico, no corpo mental, em todos os sistemas do corpo, né? Sistema endócrino, equilíbrio hormonal, sistema tubular, pele, circulatório, respiratório, digestivo, muscular, tudo. Todo o corpo físico e fisiológico beneficiam da prática, não só pelos asanas, que são as posturas que trazem espaço ao corpo e também força e flexibilidade e equilíbrio, como pela respiração, que nos ajuda a controlar a circulação de energia vital no corpo. E dizemos yoga, mas também outras práticas de cultura contemplativa, como Tai Chi, Qigong, enfim, meditação, onde há uma redistribuição do prana, do Chi, do Qi, da energia vital pelo corpo. Isto também já vem descrito, efeito sobre a tiroide, efeito sobre o sono, sobre a capacidade de descanso, melhoria da digestão, trato intestinal, enfim, muitos benefícios que vêm descritos. E também, não só em termos físicos, não te podias dizer, termos físicos, mas também na saúde mental e na saúde emocional, desde logo porque a prática dá-nos um comando para a mente. Há uma frase célebre de Patanjali, que foi o primeiro codificador de yoga, que diz Yoga Chitta Vritti Nirada. Então, yoga, chitta, que é a mente, os vritis, que são as oscilações que nós temos na mente que nos realizam a prática, nirada, de cessação. Então, o yoga é a cessação do turbilhão da nossa mente. Então, dá-nos um comando para a mente, dá-nos um foco para a mente, porque uma mente dispersa não traz saúde, não traz foco, traz, pelo contrário, ansiedade, dispersão, depressão. Sobretudo, pronto, né, estamos a vivenciar uma pandemia mundial com graves consequências a nível de saúde, tudo mental e emocional, e
e não há dúvidas que... Ouvi dizer no outro dia que a palavra mais pesquisada durante a pandemia foi como se pratica a meditação, ou como praticar a meditação, porque de facto as pessoas começaram a perceber o que é que acontece. É importante que a prática seja regular de tal modo que nós não estejamos à espera que nos tirem o tapete do chão para cairmos, para ficarmos mal, para então irmos praticar. Ou seja, a prática deve ser profilática, preventiva. E assim vai ter prazos, vai ter benefícios a longo prazo, exatamente. No entanto, isto que estamos a referenciar não é o objetivo da prática. Isto são consequências da prática. A prática tem consequências muito benéficas, mesmo para quem não acredita, basta fazer uma prática. Pronto, yoga não é desporto, mas o desporto está comprovado que ajuda no controle da pressão e do bem-estar. O yoga, sendo uma ciência milenar, que não é uma religião, uma prática que bebe interculturalmente de outras práticas como o xamanismo, o budismo, o tantra, o jainismo, uma data delas, ou seja, não é uma coisa só e não se resume a um conjunto de asanas que se praticam no tapete, posturas físicas. É muito rico, não é? De uma riqueza que felizmente começa a ser cada vez mais documentada, mas a minha sugestão é que nós esperemos que haja textos científicos a comprovarem os benefícios que isto tem, porque de facto o desafio é pratica e a prática vai-te mostrar. E para cada pessoa nós dizemos e acreditamos que há uma prática diferente. Acreditamos não é algo dogmático, é pela prática, pelo resultado da prática, compreendemos que é uma prática diferente para cada pessoa. Então para aquelas pessoas que dizem, eu não consigo estar parado, yoga não é para mim, eu não tenho flexibilidade, yoga não é para mim, yoga é para toda a gente. Mas é que de facto encontrar o professor certo e a metodologia adequada para cada momento. O que acontece é que quanto mais praticamos, há algo que acontece, que é este controle da mente, este foco que nós atribuímos à prática e que nos ajuda a alcançar o real objetivo da prática. Porque o objetivo da prática nem sequer é esperar o resultado da ação. Nós, quando fazemos uma prática motivados para atingir o resultado da ação e se não atingimos, isto gera muita frustração. Ou seja, não vou praticar yoga para ficar calmo ou controlar a minha ansiedade. Poderá acontecer. Portanto, é muito importante também dosear aquilo que dizemos e a forma como dizemos para uma pessoa não achar que, ok, eu vou praticar yoga e sou a pessoa mais calma do mundo, não é verdade? Sim. Não, até porque somos todos bastante acelerados de uma forma geral no grupo, por isso não acho que seja por aí. Agora que realmente, primeiro em termos científicos, é importante perceber isso, que é, do ponto de vista endócrino, em termos da regulação hormonal, é onde há mais estudos e são inequívocos. E é muito interessante que há alguns artigos que tenho lido, alguns já partilhei inclusivamente em alguns posts no Instagram e tudo, que é a ciência não nos consegue neste momento explicar tudo. Então, há artigos que avaliam, por exemplo, a prática regular de yoga durante X dias ou X semanas em grupos de controle e depois no final dizem, bem, aconteceu esta alteração, mas nós ainda não sabemos porquê, mas que é um facto é que aconteceu contra aquele grupo que não praticou. E principalmente a nível metabólico, a nível da regulação da tensão arterial, de problemas cardíacos, de diabetes, portanto, de desregulação metabólica. Depois também sabemos que grande parte dessas situações estão associadas a problemas emocionais que não estão bem trabalhados, que é preciso haver ali um desenvolvimento nessas áreas. E aquilo que se pensa, em termos científicos puros e duros, de experimentação científica, é que há uma atuação do yoga ao nível emocional e, portanto, depois há uma regulação das questões físicas e não o contrário. Agora, que ninguém vá para a prática achar que se é hipertenso vai deixar de ser na semana seguinte, porque é isso, não é um penso rápido e eu acho que os efeitos se notam quando se tem uma maior consciência, porque, por exemplo, no meu caso eu já praticava há praticamente 10 anos
e eu comecei a praticar muito à procura de alguma coisa mais tranquila, porque eu tinha muitos problemas de ansiedade e era uma pessoa muito estressada, e então eu queria alguma coisa que me deixasse mais tranquila, mas na verdade eu nunca encontrei. Eu encontrava alguma tranquilidade quando estava nas aulas, mas depois eu batia à porta e ficava tudo igual, porque não estava. Hoje eu percebo que não estava presente, que não estava comprometida com a prática, e quando comecei a praticar, praticava só nos dias da prática, portanto 1 ou 2 vezes por semana. Neste momento eu pratico praticamente diariamente e tento sempre encaixar ali um bocadinho porque me faz bem, não porque eu estou à espera de engordar ou emagrecer, ou porque não é de todo, para mim, não é uma atividade física. Eu não consigo ver como uma atividade física. É muito completo. É muito interessante ver, por exemplo, amigos que não praticam e que pontualmente vão fazer uma aula de yoga e depois dizem, aquilo é muito parado, que é isso? Aquilo é muito parado, eu não consigo, não é? Nem penso, eu não vou conseguir. E depois no dia a seguir dizem, mas eu estou todo partido, eu não consigo mexer. Mas é parado, não é? Não é mexeu qualquer coisa ali. Eu não sabe o que é que foi, mas mexeu. Exatamente, sim, sim. Que as pessoas não conseguem estar paradas, porque quando param têm que observar aquilo que está, e muitas vezes aquilo que está não é agradável de se ver, não é? Porque é turbilhão, é ansiedade, é o coração vai ter mais pressa, é a cabeça que não para, é o jantar, é os filhos, é o trabalho. E quando tu paras, verdadeiramente, é isso que começa a vir tudo ao de cima. Então nós na prática basicamente aprendemos a estar com aquilo que somos, não é? Com aquilo que realmente somos, para além de todos estes papéis. E efetivamente a longo prazo, médio a longo prazo, há uma consequência da prática. Mas também gostava de te dizer que estamos a misturar uma data de conceitos. E ainda bem, porque não temos guião e não preparámos nada para a questão. Não, isto é tudo super bem preparado. Nós temos um guião, mas esquecemos dele. Não há guião, não há guião. Porque a vida é assim, a vida é improvisação, não há guião. Mas há vários tipos de yoga. Então, o que estamos a falar é do Hatha Yoga, que é a prática de yoga que é mais física, que é mais ligada ao corpo e do equilíbrio das nossas dualidades. Mas há outros tipos de yoga que servem a outros propósitos, como por exemplo o Jnana Yoga, que é o yoga da sabedoria, do conhecimento, muito associado ao Vedanta, onde através do estudo dos textos sagrados tu adquires um conhecimento da tua vida, uma maturidade espiritual, intelectual, cognitiva e uma sabedoria tal que depois te vai ajudar a lidar com a vida e com os obstáculos da vida, com os problemas, com as dificuldades, com mais tranquilidade e a partir de um centro pacífico e amoroso, natural, que tu só atinges através da prática normalmente física, ou seja, a prática física do Hatha, que nos abre as portas dos sentidos, as portas do corpo, as portas da consciência e da mente, para depois, por exemplo, compreendermos um texto sagrado, como o Tattva Bodha, que é um texto que fala do Vedanta, que fala sobre quem sou eu, começa a dissecar pela negativa, eu não sou, pela negação, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, mas este nível de profundidade requer um empenho também físico, e pronto, etc. Depois há outros tipos, como o Mantra Yoga, o yoga dos sons sagrados, onde através da prática do som, do mantra, do cântico, através de kirtan, bhajans, muitas vezes associado a Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, mais ligado a Deus, ou a espiritualidade, o universo, aquilo que quiserem, também leva a pessoa para estados modificados de consciência, uma harmonização emocional grande, foco da mente e por aí fora. Então há vários tipos de yoga e hoje em dia há muitos métodos de yoga que são físicos, que estão dentro do Hatha Yoga, que é o tipo de yoga onde nós usamos o corpo para então atingir estes estados modificados de consciência que vêm descritos pela ciência neste momento, nomeadamente a psicologia transpessoal e a neurociência, começam a estudar estes estados como experiências de pico, corredores de alta competição que entram num certo transe, a experiência da morte de alguém, o amor, o yoga, a meditação. Todos estes que foram agora indicados ao mesmo nível em termos de estudo para estas experiências modificadas de consciência. E isto tem consequências positivas na vida da pessoa. E não é nada de esotérico, é muito prático, que é basicamente começar por estar atento ao que estamos a fazer a cada instante. Sim, até porque sentimos, passado algum tempo numa prática regular,
começam a sentir-se diferenças. Se calhar já não podemos, começaste a praticar. Perfeitamente. Aliás, eu passo um dia sem praticar asana, só faço meditação todos os dias, mas se passar um dia sem praticar asana, sem expandir o corpo, no dia a seguir sinto-me super presa, super enferrujada e noto-me com muito menos espaço mental também, não tenho tanta paciência e sou mais reativa. A prática dá-nos isto, dá-nos este espaço interior para realmente... Quando dizemos a prática de yoga não é para tapete fazer posturas malucas, também pode ser, mas basta simplesmente trazer a atenção para o momento presente, para o corpo, para o nariz, para a respiração, para os sons e ir fazendo pequenas pausas ao longo do dia. Isto é a prática de yoga, porque yoga significa tudo. Yoga significa união e significa também que uma separação entre a tua experiência, a minha experiência e todas as pessoas que existem, porque no fundo todos desejamos o mesmo, que é ser felizes, todos desejamos o mesmo, que é viver livres em liberdade interior. Temos muitos polícias na cabeça, muitos condicionamentos, não é? E então é isto, sermos felizes e livres de tudo o que nos faz sofrer. E é por isso que se diz que somos um, porque desejamos o mesmo e todos desejamos evitar o mesmo. E então a nossa prática é sempre com esta consciência. Sim, é muito interessante esta questão do somos um, porque ontem nós estamos a gravar uma quinta-feira e à quarta é dia de prática, para mim, com a Miriam. Então ontem a partilha que eu fiz no início da aula foi que senti muita intensidade durante o fim de semana e não era suposto, portanto foi um fim de semana normal e tranquilo, e senti muita intensidade e muita energia assim um bocadinho mais intensa e eu não sabia bem explicar porquê, porque não havia nada na minha vida que me fizesse, do ponto de vista físico e material, que me fizesse estar dessa forma, muito pelo contrário. E quando partilhei isso, houve várias pessoas que disseram, pois, mas eu também. Sim, certa atenção. Sim, então é muito interessante esta partilha e e nós termos estes lugares de paz, que para mim são lugares de paz em que podemos chegar e podemos dizer, eu sinto-me assim, não há julgamentos, porque hoje sou eu que me sinto assim, mas amanhã podes ser tu e está tudo bem com isso, e acho que isso é muito... Isso é verdade, é essa aceitação e essa incondicionalidade, que no fundo é a nossa essência, e é isso que nós estamos a aprender todos, a lembrarmos da nossa essência. Então, há muitos métodos que todos apontam no fundo, de maneiras diferentes, para aquilo que verdadeiramente somos, não é? Que é aquele que está a testemunhar o que está a acontecer neste momento. Foi complexo. Vamos lá. Quando estamos em atenção plena, ficamos no olhar do observador, que é aquele que está a testemunhar o que está a acontecer. Temos a capacidade de nos observar a nós próprios, com distanciamento. E tudo o que está à nossa volta, sem julgar, sem contestar, sem criticar. E esta aceitação, esta compassividade, deixa-nos num estado pacífico, interno, amoroso, de clareza interior, de paz interior e de unidade. E de unidade uns com os outros. Acho que uma experiência que é a minha experiência, e como a Miriam disse no início, cada um tem a sua, mas uma experiência que para mim foi muito curiosa, que há alguns meses, foi que eu estava grávida da minha segunda filha e eu estava a praticar com mais regularidade nessa altura e estava a praticar meditação também diariamente, porque estava a fazer uma formação em meditação. E portanto eu comecei a sentir os benefícios da prática regular de forma ainda mais intensa. Portanto, eu senti, já sabia quais eram, só que depois, na verdade, é que na correria do dia a dia achamos sempre que isso pode ficar para segundo plano e perder um bocadinho o foco. E então é muito bom quando temos. Eu naquela fase eu tinha mesmo de praticar, ou devia mesmo praticar diariamente a meditação, e portanto o que eu fazia era uma rotina muito regular, praticava alguns asanas quando acordava e praticava a meditação, logo pela manhã, que é quando eu gosto mais de o fazer. E houve um dia em que estávamos à hora de jantar, em família, ter uma bebê de ano e meio, é sempre um jantar extremamente animado, e ela estava a fazer uma birra, já não sei porquê. Porque, sei lá, por qualquer coisa, porque eu tenho um ano e meio, né? E eu estava gravidíssima e estava super cansada, já era final do dia, e eu estava a olhar para ela e a pensar,
E foi o momento em que eu percebi que eu tinha poder de decisão sobre a minha ação naquele momento. Isso é tão assustador quanto incrível. É deixar de agir por impulso e pensar. Eu olhei para ela e pensei, ok, eu não sei porque estás a fazer isto, mas se tu não te consegues controlar e se eu vou gritar contigo, isto vai ser uma gritaria pegada e vamos ficar todos ainda pior. Portanto, eu tenho o poder de parar isto neste momento. E se tu não consegues porque tens 1 ano e meio, eu consigo, ou posso tentar, porque tenho 34 e não vou entrar nesta espiral de agressividade e de violência. E foi muito bom porque naquele momento eu consegui parar aquele conflito, que era um conflito dela, que eu não estava a conseguir lidar com alguma coisa, e eu disse, olha, eu podia me chatear contigo, mas eu não quero, tu queres amor? E ela disse, sim, pronto, e eu dei-lhe um abraço e a birra passou. E ela comeu a comida toda até ao fim e foi um jantar normal. E toda feliz e contente. Sim, mas na verdade foi porque eu consegui parar, porque a reação do dia-a-dia teria sido eu dizer, não, mas agora vais parar porque vai mais e não faz sentido. Portanto, e isso foi muito uma clareza que a prática regular de meditação e de yoga me trouxe. Foi esta capacidade de conseguir parar e pensar que eu tenho o poder de decisão de grande parte das situações no meu dia-a-dia. E isso não se atinge de um dia para o outro e também não sou nenhum ser iluminado em que agora nunca me chateio. Que é mentira, claramente, porque há sempre coisas que... Sim, porque há sempre coisas que no dia-a-dia não funcionam e que nos estressam, que nos chateiam e acabamos por entrar em conflito, como é óbvio. Agora, que o nosso bem-estar melhora, que numa situação de conflito, neste momento eu consigo parar mais rapidamente ou pensar melhor o que é que se passou e andar para trás e pedir desculpa e conseguir perceber que falhei ou que podia ter-me comportado de outra forma e isso foi muita prática que me trouxe, sem dúvida. Sim. Essa autocontenção, esse autodomínio, né, que nós trabalhamos no tapete, mas que, por exemplo, trazemos para o nosso dia, essa não reatividade. E como é que aquela frase que tu dizes sempre que é? No tapete? Não. É o laboratório? Não, o yoga começamos no tapete. É o reflexo, sim, devemos refletir no dia-a-dia a prática no tapete, algo assim. Não é no tapete que tu praticas yoga, é no dia-a-dia. Sim, exatamente, sim. E é para levar a prática para fora do tapete. Sim. Porque praticar yoga, não é? Num tapete limpinho, numa sala calma, umas velinhas, coisinhas simples, é fácil. Agora, praticar na vida é um desafio, não é? É um desafio porque nós somos seres em mutação, em constante mutação, temos hormonas, não é? Temos situações que não controlamos ainda bem, depois temos todo um macrocosmo, um sistema astrológico que está sempre a mudar e nós somos influenciados por todas estas coisas e a única coisa que podemos fazer é trabalhar em nós próprios, não podemos mudar nada no exterior. Trabalhando em nós próprios com esta consciência, esta autorresponsabilidade, de facto, podemos co-criar de forma consciente o mundo que verdadeiramente queremos. E para isso é importante estarmos motivados e comprometidos a ter uma vida feliz, a ter uma vida boa e a aproveitar muito bem este dom da vida que nos foi gratuitamente concedido e aproveitar os minutos que temos da melhor maneira que podemos. E a prática, no fundo, seja de yoga, seja de meditação, prática contemplativa, seja ela qual for, tem como base este princípio da atenção plena, este princípio de que eu estou aqui, estou presente, estou atento ao meu corpo e à minha respiração e está tudo bem, seja como for que me esteja a sentir, seja como for que estejam os meus pensamentos. Eu não sou a discussão da Maria, não sou a gritaria da Maria, não sou a fome e a miséria que existem no mundo e descentralizar, não ficar tanto neste eu que se acha separado e que está isolado e que é meu e minha a posse, coisa que nós temos, esta autoexaltação narcísica agarrada à nossa máscara, que é a personalidade que nós gostamos de mostrar aos outros para nos protegermos, é o ego, são as despesas naturais da vida e da existência. Então a prática dá-nos esta consciência, este reciclar e ok, eu posso escolher. Sim, é muito isso. Em termos de saúde, eu acho que é importante também referir, porque é muito esse o foco também do meu projeto e da página em si e deste podcast, que é, e o que eu observo
às vezes, e tu obviamente tens uma experiência infinitamente maior do que a minha, mas de pessoas à minha volta é que se voltam muito para as práticas mais contemplativas, que é a yoga, que é a meditação, quando têm uma situação de vida, seja a nível emocional, seja a nível físico, que as faz parar. Uma situação de ruptura familiar, sim, por sofrimento físico ou emocional. Pronto, e acho que da mesma forma, na verdade não é assim que eu vejo a saúde, de uma forma geral, seja a nível físico, seja a nível emocional, e eu penso que nós não devemos recorrer à prática quando estamos numa situação de conflito, seja familiar, seja com amigos, seja com o que for, ou numa situação de doença física já manifestada. Portanto, efetivamente as práticas contemplativas, quer o yoga, quer a meditação, que são aquelas que eu estudei mais, há outras, mas que eu desconheço do ponto de vista mais científico, têm inúmeros benefícios, estão comprovados cientificamente. Agora, nós não devemos ir a procurar a prática como um penso rápido. A prática não é uma medicação. A meditação não é uma medicação. Nós devemos procurar este tipo de práticas como parte integrante da nossa vida no dia a dia, porque, e eu já disse isto noutros episódios, que é quando nós temos uma situação limite de doença ou de conflito, seja do que for, nós arranjamos tempo para tudo, arranjamos tempo para fazer terapia, arranjamos tempo para ir ao médico, arranjamos tempo para fazer tudo. Então vamos procurar ter esse tempo, organizar o nosso dia-a-dia de forma a termos esse tempo para nós, para não chegarmos a essas situações. Porque depois aí, não quer dizer que não se saia dessas circunstâncias, mas é muito mais difícil e estamos a colocar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional numa situação de sofrimento que era perfeitamente evitável. Não quer dizer, mais uma vez, que quem pratica também não tenha situações de conflito, também não tenha situações de doença, não. Somos todos humanos, exatamente. Só acrescentava o que estás a dizer, que é realmente muito importante o que estás a dizer, acrescentava o facto de que não estamos a fazer só mal a nós, mas também a quem nos rodeia. Completamente. Porque nós, sendo um composto orgânico multidimensional, temos várias dimensões, temos família, temos trabalho. Quando nós não estamos bem, nós estamos a mandar isso à nossa volta, de múltiplas formas, e a família fica preocupada, então... Sim, por isso é que é tão importante arranjarmos tempo para nós, e o tempo de autocuidado não é um tempo de egoísmo, muito pelo contrário, eu vejo de uma forma completamente diferente, que é tempo que eu estou a dar-me de qualidade a mim, mas eu depois vou poder dar muito mais às pessoas que estão à minha volta, se eu estiver bem. Porque se eu estiver mal, também cai tudo à minha volta, não é? Porque depois a família vai ficar preocupada, e os amigos, e o trabalho não vai fluir, e vamos começar a ter mais problemas, e portanto é uma questão em cadeia. Muitas das vezes o que eu observo é que há pessoas que têm quase literalmente a vida virada do avesso, porque são profissionais que tentam responder a tudo do ponto de vista profissional, mas que inevitavelmente falham porque é impossível respondermos a tudo, que tentam responder a tudo do ponto de vista familiar, que deixam de ter vida social, quase, e vida própria, sim. E então é muito bom, eu acho que estas práticas são muito boas para nos fazer parar, e acho que também é por causa disso que às vezes há tanta resistência das pessoas procurarem a prática, porque é difícil parar. É difícil lidar com aquilo que com nós próprios, sim, exatamente. Sim, e nem sempre é agradável. É uma boa dica, fica aqui a dica de praticarem, encontrarem o vosso método, o vosso professor, o vosso orientador. Praticar sozinho não é fácil, convém pelo menos no início, nos primeiros anos de prática, ter alguém que vos inspire. O ideal é que haja uma disciplina. Esta disciplina deve ser não só com a prática física de sentar no tapete, nem que seja só 1 minuto por dia, mas também a disciplina de manter os valores elevados, porque yoga também, não é? São os valores, a ética de yoga, os yamas e os niyamas, que são a base da pirâmide de Patanjali dos Yoga Sutras. E por isso é que, voltando à conversa do início, que estamos sempre em círculos, nos damos também naquele grupo, porque partilhamos de valores parecidos, valores semelhantes, e é isto, é encontrares uma comunidade onde sintas a pertença, o sentimento de pertença, ou seja, onde estejas com pessoas com quem possas partilhar ao nível da profundidade, da tua profundidade, da tua necessidade, onde a tua necessidade seja efetivamente atendida, e manter essa disciplina, okay? Disciplina não só física,
a prática física, mas também disciplina em termos de manter esses valores presentes, o valor da verdade, o valor da justiça, não te corromperes a ti próprio, porque o yoga passa por todo esse sistema, por isso é que é integral e por isso é que se diz que significa união com tudo, com o corpo, com a mente, com o espírito e com todas as leis do universo, dia, noite, impermanência, sabedoria subjacente às leis, estas leis intemporais de vida. Primavera, verão, outono, inverno, nós estamos sempre a passar por esta impermanência dentro de nós, estes ciclos, nós somos cíclicas, somos cíclicos, e a prática ajuda-nos a lidar com tudo isso. No entanto, deixo aqui também este repto de que nós não devemos praticar, de pensar no resultado da ação. Okay? É praticar de mãos vazias, praticar sempre como se fosse a primeira vez e estar receptivos àquilo que surgir. Mas isso é como em qualquer pilar da saúde holística, no fundo, porque tu não te deves alimentar bem à espera de emagrecer ou de não ter problemas cardiovasculares, ou não deves praticar atividade física, porque eu não vejo yoga como tal, não deves praticar o tipo de atividade física à espera de ficar com o corpo musculado. Quer dizer, isso é a consequência. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, está tudo bem. Portanto, é termos a consciência de que devemos diariamente incluir estes pilares na nossa vida, quer seja a alimentação, quer seja ter um sono regrado e reparador, quer seja a hidratação, quer seja estas práticas, a atividade física, como um conjunto de pilares onde assentam uma vida saudável e uma vida longa e feliz, que é isso que todos desejamos, na verdade. Sim. E portanto acho que é muito isso. Falaste de uma questão do grupo que me lembrei, que é muito interessante. Eu acho que principalmente quem vive em cidades, que hoje em dia é a esmagadora maioria das pessoas, nós deixámos de ter um bocadinho aquela questão da comunidade que antigamente existia. De termos uma comunidade com a qual nos identificávamos, um grupo, na aldeia, na vila, no que fosse. Nas cidades isso perdeu-se um bocadinho, portanto eu acho que estes grupos de partilha são ainda mais importantes nos contextos urbanos. Provavelmente uma pessoa que viva num ambiente mais rural ou que tenha a sorte de ainda poder viver numa comunidade mais em espírito de comunidade, de partilha, familiaridade, coesão, de estrutura emocional. Se calhar não vai ter tanta necessidade de... Isso no budismo, algumas correntes orientais chamam-se de Sangha. Sangha é a comunidade espiritual. São as 3 joias do budismo: o Buda, que é o ser iluminado que todos somos à partida, a priori, o Dharma, que é a ordem do universo, e o Sangha são as 3 joias do budismo. Então, Sangha é a comunidade espiritual, que é o que nós temos. Sim. Temos uma Sangha. E como é que tu chegaste até ao yoga? Yoga que chegou até mim, nunca procurei yoga. Eu já praticava yoga e não sabia. Quando se diz que as pessoas buscam yoga porque estão doentes, não é verdade. Apareceu na minha vida. Eu acho que as coisas boas, todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, que são imensas, realmente sinto uma afortunada e abençoada, vieram ter comigo. Acho que estava tão receptiva e tão conectada com coisas boas que elas vieram ter comigo. E o yoga foi uma delas. Provavelmente estaria doente em termos de ignorância, não é? A vida, a ignorância, que é de todos os sofrimentos, mas descansei na altura. A ignorância descansei na altura. Eu estudei Direito, cá em Coimbra, e na altura da faculdade uma colega de residência, Catarina, obrigada Catarina agora, um dia veio ter comigo e eu jogava futebol na altura, futsal. Calmo e tranquilo, como podem ver. E eu via metal. E era um bocado hiperativa. Já não sou. Sou super controlada agora. E então a Catarina na residência foi ter comigo e disse: que mal de yoga, aquilo é a tua cara, porque o professor fazia assim uns exercícios super calmos, parecia que não estava a acontecer nada, mas fica cheio de dores. E ela disse que ele dizia coisas que eu ia gostar muito, porque eram a minha cara. Pronto, então eu fui experimentar
uma aula de yoga na semana a seguir, além perfeitamente, levei a mochila do treino, do futebol, e depois tive que optar. Então, olha, fui à aventura e optei para a secção de yoga da Ciência Académica, que é como que o Jardim Escola de Yoga, ou seja, estou a partilhar a yoga, a Carmen Yoga, ou seja, é yoga gratuito, Sim, eu cheguei a ao praticar serviço, exatamente, yoga ao serviço da comunidade, e sem esperar nada em troca, lá está, que é outro tipo, que é o Carmen Yoga. Voluntariado, e foi incrível. Foi incrível. Foi o meu primeiro dia de yoga, a minha primeira prática de yoga. Mas eu cheguei à sala, a sala cheirava super mal e a umidade era super pequena. E eu depois perguntei ao professor, na altura ao Luís, ele é médico, lá está, médico, fundador da secção de yoga em 83, e mestre de Zen, do budismo Zen, portanto a minha prática de meditação começou em 2005 com ele. Logo, Zen. Para quem sabe, o Zen é de uma austeridade brutal, virada para a parede. Virada para a parede. E portanto, assim, na montanha, eu gostava disto, eu ainda sou só louca. Nós chegámos a ter um monge. É muito duro. Nós chegámos a ter um monge que era o monge de Manel, que era o monge mais nervoso do mundo. Se ele vinha ter connosco e batia-nos nas costas. Não, eu nunca Muitos correios. E então perguntou ao Luís, nunca fiz yoga, assim, um bocado imperativo, agarrei-me nas mãos. Nunca fiz yoga, é aqui que se faz. E ele, quem não sabe, não tem vícios. E eu, fiquei logo louca, não é? Com esta frase super inteligente e sábia. Agarrei-lhe nas bochechas e perguntei-lhe, que és o mestre? Ele disse, não, querida, sou só o Luís. Pronto, este é o meu primeiro professor. Ou seja, não há mestres, o mestre és tu. Não há mestres que não se enganam. Não busquem nos outros. Os outros podem te inspirar. Esse é teu. Então, ouvi lá aquela primeira música que nunca mais me esqueço. Vou cantar. Era assim. Eu só ouvia a Matt, só chega ali, super calminho. Pode até chorar de felicidade. Tive 1h30 de prática a chorar de felicidade. Sentia que tinha chegado a casa. Foi muito, realmente mais coisa da minha vida. Pronto, tinha 21 anos, né? E pronto, mudou a minha vida. A partir da minha vida mudou completamente. E antes foste fazendo formações? Sim, tive o meu primeiro curso de yoga, isto foi em 2005, só que eu era a pessoa mais indisciplinada do mundo. Então, durante 2 anos, eu achava que já tinha toda a gente que praticava yoga, mas sim, uma vez por mês. Mas já sentia que praticava. Acho que incorporei o espírito. Depois, em 2007, fiz um retiro, e aquilo mudou a minha vida. Fiz o primeiro nível de Reiki, que também aumentou o nível de consciência energética, por aí fora. E pronto, e foi a partir daí que mudou. Em 2008, início de 2008, fiz retiros budistas, da linhagem do Rinpoche. Dediquei-me ao budismo nessa fase. Em 2010 fiz o meu primeiro curso de professor de yoga, então comecei a dar aulas nessa altura. Suspendi o curso porque fui trabalhar com Bruxelas, acabei direito entretanto, comecei o estágio de advocacia, fui entretanto trabalhar com Bruxelas, suspendi tudo e lá tive a trabalhar e fui lá comecei a dar as minhas primeiras aulas de yoga e a frequentar o centro budista de lá, ou seja, no fundo eu sou uma mística, não é? Eu sou professor de yoga, mas eu sou uma mística, eu sou um ser em busca de conhecimento, numa sede de conhecimento e de sabedoria, de autoconhecimento, de integração com as leis do universo incansável. E sou muito feliz. O que descobri é que isto alimenta muito a minha alma e no fundo nós não precisamos de ir para o Tibete meditar, ou para uma caverna, para um retiro de silêncio, para encontrarmos esta felicidade de estar sempre aqui à espera de ser escutado, sempre à espera de ser observado. Tudo o que buscamos está tudo aqui. Isto parece uma frase feita, mas não é, é mesmo assim, visto porque já tive muitas experiências que me proporcionaram bem-estar e estar de grande paz interior, de iluminação, de clareza, de realização até, e percebo que sinto exatamente o mesmo em casa, a praticar, ou na rua, a caminhar, a encontrar esta vida contemplativa, esta cultura contemplativa que tanto fomentamos. Depois disto voltei para Portugal. Nesse verão de 2011 fiz um Yoga Teacher Training do mês para compensar o ano anterior que não tinha terminado e pronto, e desde então que comecei a aprofundar. Foi um curso genérico em Lisboa, na escola Yoga Family, e depois disto comecei a aprofundar. Desde então tenho feito cursos todos os anos, terminei agora um de 3 anos direcionado para a Iyengar, na linha da Iyengar, muito terapêutico, mas
Pronto, né? Estou sempre a estudar e vários tipos, vários métodos, com o Miguel Homem, super recomendado, professor no Porto, na casa da Ana Pati, com o Pedro Kupfer, com o Hugo Cassis, top foguinho, se estás a ver isto, se estás a ver isto algum dia. Pronto, e sinto-me muito feliz e tenho partilhado as minhas práticas, os meus ensinamentos, as aprendizagens, mas o que eu partilho mais é a minha experiência, a minha vivência direta e imediata, não há um método específico que eu aprendi com alguém, né? Porque depois uma pessoa começa a desenvolver os seus próprios erros, as suas próprias virtudes, as suas próprias coisas e, pronto, e vai partilhar tudo isto, que não é só yoga, mas é um conjunto de coisas que cada um foi perceber, porque ele integra tudo. Portanto, também me dediquei à psicologia transpessoal e a várias áreas do desenvolvimento pessoal e sou feliz, eu sou muito feliz. E fazes muita gente feliz. E faço muita gente feliz, é verdade. Sim. Sinto que esta luz que eu sinto que ativo em mim todos os dias, que realmente se está a expandir e chegar a várias pessoas, e isso deixa-me muito grata e feliz, mas eu não personifico isso, eu sinto que esta luz nem sequer é minha, sou portadora desta chama e estou a fazê-la chegar a outras pessoas, não é nada, isto não é olha quando a carreira acabou, porque isso era perfeitamente. E no fundo é isto, a gente morre, fica, está tudo, foi viver bem, viver feliz e usar estas práticas para termos longevidade, para nos podermos realizar plenamente. E para além das práticas de yoga, que nós vamos deixar o link então para as pessoas poderem contactar-te e pedirem informações e que seja, que facilitas retiros também? Sim, tenho organizado retiros de desenvolvimento pessoal. Isto muito engraçado, o meu penúltimo retiro, um senhor, o José Luís, que muito querido, fisioterapeuta, que me disse: poxa, pensava que vinha para o retiro de yoga e só fizemos uma prática de yoga. Pelo facto, os meus retiros são, sim, muita coisa, desde comunicação não violenta, enfim, uma data de coisas. E depois no fim acabei por lhe dizer: meu querido, tudo o que estamos a fazer em yoga não é só posturas, não é só asana. O asana prepara-nos para aquilo que vai acontecer a seguir. E depois de atingir isso, o que é que fazes com essa energia toda que tu vais canalizar? Então, que sejam responsáveis por canalizá-la bem e eu também. Que siga também os meus ensinamentos para os outros também são para eu seguir. Organizo retiros, dou sessões individuais de desenvolvimento pessoal, acompanhamento, que não precisam de acompanhamento psicológico, né? Uma coisa não precisa da outra, e no fundo é isto. Sim. Obrigada. As tuas práticas é muito isso. Sim, é muito um mix de muita coisa. Não há duas práticas iguais. Já pratico contigo quase há 3 anos. Nunca repetimos uma prática com sequência. Sim. Tento direcionar tudo aquilo que sei de forma inteira, de forma total, a quem está à minha frente. E porque sentes muito, e há pouco falaste da questão do reiki, isso daria vários podcasts e vamos ter que parar. Vamos aqui. Obrigada, está tudo. Mas a verdade é que eu sinto que em algumas práticas que tu sentes muito aquilo que cada um de nós está a precisar mais. E vais muito ao encontro disso. Então eu sinto sempre, e agir, porque já falámos nisso em outras práticas, que é eu senti que a última prática foi para mim, eu também senti que foi para mim. Pronto, e na verdade porque eu coloco mesmo essa intenção de direcionar, não serviço, às vezes não vale algo, receber serviço, isso não existe. Porque eu posso morrer amanhã, tu podes morrer amanhã, e eu quero morrer a pensar e a sentir que fiz o que estava ao meu alcance, e o que estava ao alcance é isto, é expandir a liberdade, a amor, a autenticidade, e deixar este sítio um bocadinho melhor. Sim. Obrigada. Fico feliz. Sim, estás a conseguir. Sim, estamos a conseguir. Acho que sim, mas pouco. As pessoas só ensinam a saber alunos. Sim, obrigada. E eu também sou de Paula, não aprendimento contigo, de certeza. Estás pouquinhos. Obrigada e obrigada a todos. Espero que tenham gostado e eu vou deixar todos os contactos nas notas do episódio. De qualquer das formas, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, também podem sempre através das redes contactar e eu passarei os contactos da Miriam e podem esclarecer com ela e começar a praticar e juntar-se à nossa comunidade. Sim, obrigada. Bem-vindos. Obrigada, Ana.